A surpreendente revelação de que às vezes o silêncio é a verdadeira beleza da vida. Clara havia se convencido de que o barulho da vida, a agitação e a competição eram o que seu coração ansiava. Em sua pequena vila à beira-mar, onde as águas suas coloridas ficavam em um murmúrio constante, ela mais se perdia em sua busca incessante pelo reconhecimento. As cores vibrantes da sua paleta eram tão chamativas quanto seu desejo por validação. Todos viam suas pinturas, grandes muralismos de cenas sempre cheias de vida, movimento e uma técnica apurada. Porém, em cada pincelada havia um grito mudo, um pedido por um aplauso que nunca parecia ser suficiente. Em um amanhecer tranquilo, com o sol despontando no horizonte, Clara decidiu caminhar pela praia. O céu estava tingido de laranjas e roxos, refletindo as luzes que dançavam na água. Foi ali, entre conchas e pedras molhadas, que ela se deparou com um objeto peculiar, um diário empoeirado, encadernado em couro desgastado, o Diário P. A artista sentia uma nova chama acender dentro de si. Como poderia algo tão simples ser tão maravilhoso? Pensou, com um aperto no peito. Mas havia um dilema. Clara sempre havia pintado para impressionar, para ser notada. Será que conseguiria se libertar da armadilha do sucesso que aprendia? O diário trazia a esperança de que talvez o caminho não fosse repleto de holofotes, mas sim um labirinto de momentos silenciosos. Olhando ao seu redor, os pequenos gestos de bondade de um vizinho, um sorriso compartilhado, o tilintar solene da água, começaram a se revelar como uma nova forma de arte, tão válida quanto suas pinturas vibrantes. Enquanto Clara buscava entender suas emoções, o mar borbulhava em um contraste com o silêncio do seu coração. Havia beleza na calmaria do amanhecer, e por um momento tudo parecia tão claro. Mas ainda havia um medo. E se ao abraçar o silêncio, ela perdesse a paixão? O futuro ainda era uma nuvem de incertezas, com metade de uma nova visão e uma A. Como equilibrar a paixão pela arte e a serenidade que agora parecia tão perto? A jornada apenas começava e a incerteza a cercava, como um espírito etéreo na neblina do amanhecer. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o sol iluminava o horizonte, Clara estava perdida em suas reflexões. Tinha uma nova visão do que significava a arte. Em vez de gritar por atenção, talvez fosse hora de sussar. Mas a paz da manhã foi interrompida de forma abrupta. Um grito ecoou pela praia. Um som estridente que fez o coração dela disparar. Clara levantou a cabeça, alarmada. À distância, um grupo de pessoas se aglomerava, suas vozes elevadas em desespero. Sem saber o que a aguardava, correu em direção ao tumulto. Conforme se aproximava, a visão a atingiu como um golpe. Um corpo estava estendido na areia, os traços familiares de Lúcio. O velho artista que costumava ajudar Clara com suas pinturas. Ele estava inerte, com marcas de sangue ao seu redor. O choque e a confusão se espalharam entre os que observavam, sussurros e lágrimas preenchendo o ar pesado. Clara sentiu um nó na garganta. Lúcio, sempre gentil, encorajador, agora estava ali, sem vida. Sem saber como reagir, ela se lançou à frente,
tentando entender o que tinha acontecido. Alguém a segurou pelo braço. Era Madalena, uma vizinha que tinha visto tudo. Os olhos de Madalena estavam arregalados, cheios de pânico. Ele foi atacado! Não sabemos por quem! Madalena informou, seu tom entrecortado pela dor. Clara olhou em volta, buscando respostas em cada rosto, em cada gesto desesperado. Um murmurinho crescente começou a se espalhar entre a multidão, sugerindo que alguém tinha visto algo suspeito nas horas anteriores. Mas então, o que mais a surpreendeu foi o olhar de André, um conhecido da vila, que estava parado longe, discutindo intensamente com alguém no telefone. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele parecia preocupado demais. Algo estava errado. Algo que fazia as peças desse quebra-cabeça não se encaixarem. Enquanto Clara tentava processar a cena trágica, lembrou-se do diário que tinha encontrado. As palavras do artista falavam sobre a fragilidade da vida, sobre como até os momentos mais silenciosos poderiam esconder tempestades. Mas nada preparou-a para o que estava prestes a descobrir. André, em meio à confusão, finalmente olhou em direção a Clara. Foi um olhar fixo, acusador. Era como se ele entendesse mais do que estava revelando. Clara sentiu um arrepio. Ele sabia algo. A tensão começou a crescer e o ar pareceu denso ao redor dela. Eu não pude fazer nada, André murmurou, como se falasse consigo mesmo, mas Clara ouviu. O que ele queria dizer? Apenas nesse instante, uma sirene soou ao longe, aumentando a sensação de urgência e caos. Todo o ar ficou pesado, com a sensação de um segredo sendo guardado. O que realmente aconteceu com Lúcio? E quem estava por trás daquela tragédia? Clara sentiu seu coração. O silêncio da sua alma agora se tornava uma carga pesada, enquanto uma nova jornada se desdobrava. E a primeira pergunta a ecoar em sua mente: o que André não estava contando? Clara ainda estava paralisada diante do corpo inerte de Lúcio, o mundo ao seu redor parecendo um borrão. A angústia a cercava como um manto pesado, mas a cena abrupta se intensificou quando, de repente, um grito que André sabia que os outros não sabiam. O que estava escondido sob a superfície daquela tragédia? A corrente de vozes aumentava e o homem continuou. Foram eles. Vocês não entendem. A arte do Lúcio não agradava a todos. Muitas pessoas se viraram, estreitando os olhos em direção ao rapaz. Clara percebeu que ele estava se referindo a algo mais profundo, algum tipo de rivalidade que poderia ter causado essa situação. Segredos estavam flutuando na brisa do mar, como se as ondas quisessem revelá-los. Tem algo errado, Clara, muito errado. André parecia estar à beira de uma revelação, mas antes que qualquer resposta saísse de seus lábios, do fundo da praia, uma mulher surgiu. Clara a reconheceu. Era a esposa de Lúcio, Dona Maria. Seu rosto estava marcado pela dor, mas havia também uma centelha de fogo em seus olhos. Ele sempre soube. Sempre! Ela gritou, as palavras saindo como um disparo. Lúcio estava prestes a desvendar os segredos de quem realmente controlava as artes nesta vila. Ele sabia demais. Sua voz falhou, sufocada pela emergência da situação. A multidão a encarava, cada vez mais atenta, e Clara sentiu um frio na espinha. Do que você está falando? Clara perguntou, sem conseguir conter a própria curiosidade. Mas só então, e num movimento rápido e desesperado, André avançou na direção de Dona Maria. Vamos focar no que realmente importa. Precisamos sair daqui agora. Foi nesse momento que algo indescritível aconteceu. O homem que havia gritado revira-se em um instante e puxa algo de dentro do casaco. Espere! Ele exclama, segurando um pequeno caderno desgastado. Era um diário, semelhante ao que Clara encontrara, mas a capa era diferente. Ela poderia jurar que era de Lúcio.
Esse foi o diário que ele escreveu nos últimos dias. Ele sabia. E agora a voz do homem falhou, e sua expressão mudou de nervosa para aterrorizada. Ele olhou por cima do ombro, como se esperasse que alguém aparecesse. E Clara, com o coração na garganta, percebeu que a situação estava prestes a explodir. Algo mais estava em jogo ali. Um silêncio lamacento tomou conta do ar. Clara sentiu arrepios percorrendo seu corpo. O homem começou a se afastar, seu olhar lançado de forma frenética ao redor. Eles estão vindo! Não há tempo! Ele gritou antes de correr, desaparecendo entre as sombras das árvores próximas. O que significava isso? O que Lúcio havia descoberto? Era uma trama maior do que ela jamais imaginara. A atmosfera ficou pesada. Cada pessoa estava paralisada pela incerteza. Clara sentiu uma tempestade se formando em seu interior. André estava com um olhar carregado de culpa e temor. E naquele momento, ela soube. A chegada do silêncio que tanto procurava estava prestes a ser coberta pelo clamor da verdade, e algo sombrio a aguardava na esquina de sua realidade. O que mais estava escondido? E quem eram eles? O futuro parecia mais obscuro do que qualquer mistério que ela poderia ter imaginado. Clara ainda estava paralisada diante do corpo inerte de Lúcio. O mundo ao seu redor parecia um borrão. A angústia a cercava como um manto pesado, mas a cena abrupta se intensificou quando, de repente, um grito rasgou o ar. Um homem apareceu na multidão, suas mãos levantadas, pálido como a lua, a expressão de desespero estampada em seu rosto. Ele não era o único! Ele não era o único! O homem clamava, sua voz ecoando entre as ondas. As pessoas começaram a se agitar, murmurando confusas, e Clara sentiu o coração acelerar ainda mais. O que ele queria dizer? André, que estava a alguns passos de distância, olhou para Clara, seu olhar mais carregado de significados do que nunca. Clara, você precisa se afastar! Gritou ele, como se tivesse recebido um golpe certeiro. Aquilo a deixou ainda mais intrigada. O que André sabia que os outros não sabiam? O que estava escondido sob a superfície daquela tragédia? A corrente de vozes aumentava e o homem continuou. Foram eles. Vocês não entendem? A arte do Lúcio não agradava a todos. Muitas pessoas se viraram, estreitando os olhos em direção ao rapaz. Clara percebeu que ele estava se referindo a algo mais profundo, algum tipo de rivalidade que poderia ter causado essa situação. Segredos estavam flutuando na brisa do mar, como se as ondas quisessem revelá-los. Tem algo errado, Clara. Muito errado. André parecia estar à beira de uma revelação, mas antes que qualquer resposta saísse de seus lábios, do fundo da praia, uma mulher surgiu. Clara a reconheceu. Era a esposa de Lúcio, Dona Maria. Seu rosto estava marcado pela dor, mas havia também uma centelha de fogo em seus olhos. Ele sempre soube. Sempre, ela gritou, as palavras saindo como um disparo. Lúcio estava prestes a desvendar os segredos de quem realmente controlava as artes nesta vila. Ele sabia demais e... Sua voz falhou, sufocada pela emergência da situação. A multidão a encarava, cada vez mais atenta, e Clara sentiu um frio na espinha. Do que você está falando? Clara perguntou, sem conseguir conter a própria curiosidade, mas só então, em um movimento rápido e desesperado, André avançou na direção de Dona Maria. Vamos focar no que realmente importa. Precisamos sair daqui agora. Foi nesse momento que algo indescritível aconteceu. O homem que havia gritado revira-se e, em um instante, puxa algo de dentro do casaco. Espere! Ele exclama, segurando um pequeno caderno desgastado. Era um diário, semelhante ao que Clara encontrara, mas a capa era diferente. Ela poderia jurar que era de Lúcio.
Esse foi o diário que ele escreveu nos últimos dias. Ele sabia. E agora? A voz do homem falhou, e sua expressão mudou de nervosa para aterrorizada. Ele olhou por cima do ombro, como se esperasse que alguém aparecesse. E Clara, com o coração na garganta, percebeu que a situação estava prestes a explodir. Algo mais estava em jogo ali. Um silêncio lamacento tomou conta do ar. Clara sentiu arrepios percorrendo seu corpo. O homem começou a se afastar, seu olhar lançado de forma frenética ao redor. Eles estão vindo! Não há tempo! Ele gritou antes de correr, desaparecendo entre as sombras das árvores próximas. O que significava isso? O que Lúcio havia descoberto? Era uma trama maior do que ela jamais imaginara. A atmosfera ficou pesada. Cada pessoa estava paralisada pela incerteza. Clara sentiu uma tempestade se formando em seu interior. André estava com um olhar carregado de culpa e temor. E naquele momento, o inesperado aconteceu. Um estrondo devastador ecoou na praia, seguido de uma série de gritos. A terra tremeu sob os pés deles. Ouvindo o barulho, Clara se virou, apenas para ver uma velha estrutura de madeira, o que poderia ter sido um quiosque, desmoronando diante dela. Das sombras, homens encapuzados surgiram, os rostos ocultos enquanto avançavam de forma ameaçadora. "Precisamos proteger o que é nosso", gritou um deles, a voz encorpada por uma raiva profunda. Clara sentiu seu coração disparar. O que eles queriam? A multidão estava em pânico, alguns gritando, outros correndo. O silêncio que havia buscado em sua vida estava sendo sufocado por uma nova onda de caos. Mas no meio desse turbilhão, André puxou Clara para perto. "Você não pode ficar aqui. Pode ser perigoso." Ele estava suando, sua voz tremia. Contudo, os olhos dele estavam fixos na direção contrária, para os homens que se aproximavam. "Eles sabem algo. Algo que não devíamos ter descoberto." A revelação tinha um peso maior do que qualquer um poderia imaginar. Clara começou a ver além da tragédia de Lúcio. Isso era sobre muito mais, sobre uma rede de mentiras que a cercava. Os segredos que todos guardavam pareciam ser maiores do que ela pensava. E enquanto a tensão aumentava, a única certeza que Clara teve foi que nada seria como antes. As relações mudariam. As verdades reveladas poderiam destruir tudo o que conhecia. Dali em diante, cada momento seria uma luta, e ela estava prestes a mergulhar em um abismo sem fim. Afinal, quem eram esses homens? E qual seria o verdadeiro custo de descobrir a verdade? Clara ainda estava paralisada diante do corpo inerte de Lúcio. O mundo ao seu redor parecia um borrão. A angústia a cercava como um manto pesado. Mas a cena abrupta se intensificou quando, de repente, um grito rasgou o ar. Um homem apareceu na multidão, suas mãos levantadas, pálido como a lua. A expressão de "ele não era o único, ele não era o único", o homem clamava, sua voz ecoando entre as ondas. As pessoas começaram a se agitar, murmurando confusas, e Clara sentiu o coração acelerar ainda mais. O que ele queria dizer? André, que estava a alguns passos de distância, olhou para Clara, seu olhar mais carregado de significados do que nunca. "Clara, você precisa se afastar", gritou ele, como se tivesse recebido um golpe certeiro. Aquilo a deixou ainda mais intrigada. O que André sabia que os outros não sabiam? O que estava escondido sob a superfície daquela tragédia? A corrente de vozes aumentava e o homem continuou. "Foram eles. Vocês não entendem." A arte do Lúcio não agradava a todos. Muitas pessoas se viraram, estreitando os olhos em direção ao rapaz. Clara percebeu que ele estava se referindo a algo mais profundo, algum tipo de rivalidade que poderia ter causado essa situação. Segredos estavam flutuando na brisa do mar.
como se as ondas quisessem revelá-los. Tem algo errado, Clara. Muito errado. André parecia estar à beira de uma revelação. Mas antes que qualquer resposta saísse de seus lábios, do fundo da praia, uma mulher surgiu. Clara a reconheceu. Era a esposa de Lúcio, Dona Maria. Seu rosto estava marcado pela dor, mas havia também uma centelha de fogo em seus olhos. Ele sempre soube, sempre! Ela gritou, as palavras saindo como um disparo. Lúcio estava prestes a desvendar os segredos de quem realmente controlava as artes nesta vila. Ele sabia demais e sua voz falhou, sufocada pela emergência da situação. A multidão a encarava, cada vez mais atenta, e Clara sentiu um frio na espinha. Do que você está falando? Clara perguntou, sem conseguir conter a própria curiosidade. Mas só então, em um movimento rápido e desesperado, André avançou na direção de Dona Maria. Vamos focar no que realmente importa. Precisamos sair daqui agora. Foi nesse momento que algo indescritível aconteceu. Um estrondo devastador ecoou na praia, seguido de uma série de gritos. A terra tremeu sob os pés deles. Ouvindo o barulho, Clara se virou, apenas para ver uma velha estrutura de madeira, o que poderia ter sido um quiosque, desmoronando diante dela. Das sombras, homens encapuzados surgiram, os rostos ocultos enquanto avançavam de forma ameaçadora. Precisamos proteger o que é nosso, gritou um deles, a voz encorpada por uma raiva profunda. Clara sentiu seu coração disparar. O que eles queriam? A multidão estava em pânico, alguns gritando, outros correndo. O silêncio que havia buscado em sua vida estava sendo sufocado por uma nova onda de caos. Mas no meio desse turbilhão, André puxou Clara para perto. Você não pode ficar aqui. Pode ser perigoso. Ele estava suando, sua voz tremia. Contudo, os olhos dele estavam fixos na direção contrária, para os homens que se aproximavam. Eles sabem algo. Algo que não devíamos ter descoberto. A revelação tinha um peso maior do que qualquer um poderia imaginar. Clara começou a ver além da tragédia de Lúcio. Isso era sobre muito mais, sobre uma rede de mentiras que a cercava. Os segredos que todos guardavam pareciam ser maiores do que ela pensava. E enquanto a tensão aumentava, a única certeza que Clara teve foi que nada seria como antes. As relações mudariam. As verdades reveladas poderiam destruir tudo o que conhecia. Dali em diante, cada momento seria uma luta, e ela estava prestes a mergulhar em um abismo sem fim. Afinal, quem eram esses homens? E qual seria o verdadeiro custo de descobrir a verdade? A temperatura na praia despencou, e um vento gelado soprou, fazendo Clara estremecer. No meio do caos, uma mulher surgiu, com um olhar que congelou o sangue de todos. Era Luana, a conselheira da vila, e a última pessoa que alguém esperava ver ali. Com um gesto amplo e quase teatral, ela se adiantou, quase como se tivesse sido. Vocês todos têm noção do que estão fazendo? Sua voz ressoava com uma autoridade ameaçadora. Lúcio não deveria ter interferido. Clara ficou perplexa, seu estômago revirando. A princípio, parecia que Luana estava ali para ajudar. Mas agora, suas palavras tinham um peso sinistro. O silêncio após suas falas era ensurdecedor. A multidão parecia ter se transformado em estátuas, encarando-a com um misto de dúvida e medo. Quem está por trás disso? O que você sabe? Interferiu André, sua voz tremenda. Ele se posicionou à frente de Clara, como um escudo, mas o olhar de Luana estava concentrado apenas nela. Você não entende, Clara. Todo esse show é para proteger o que importava,
a verdadeira fonte de poder. Lúcio já havia traído a vila. Traído? Clara sentiu que a realidade se despedaçava diante dela. Como assim? Luana não hesitou. Lúcio estava prestes a expor os verdadeiros artistas por trás da arte, aqueles que realmente controlam a vila. Clara se sentiu tonta. A mentira estava sendo exposta em pé de guerra. Mas e se essa verdade fosse só uma parte de uma história maior? No fundo, uma pergunta pulsava. Até que ponto ela realmente conhecia Lúcio? Esse homem que ajudou em suas pinturas, que parecia tão gentil. O que mais ele escondia? A tensão caiu como uma sombra densa, enquanto os rostos desolados ao redor pareciam refletir a mesma pergunta. Quem realmente somos? Sussurrou Clara, sem perceber. O que mais estava por vir? E o que isso significava para sua vida naquela vila? Uma nova realidade se desdobrava diante dela, instigante e aterrorizante ao mesmo tempo. E enquanto a confusão reinava, um movimento furtivo no fundo da multidão trouxe à tona uma nova preocupação. O homem que havia gritado, ele estava de volta. No entanto, não só isso. Ele segurava algo que poderia escandalizar a todos, um objeto reluzente sob a luz tênue do sol. Um objeto que poderia mudar tudo de novo e mais uma vez. E o que faria ela, Clara, com todas essas revelações? Clara ainda estava paralisada diante do corpo inerte de Lúcio. O mundo ao seu redor parecia um borrão. A angústia a cercava como um manto pesado. Mas a cena abrupta se intensificou quando, de repente, um grito rasgou o ar. Um homem apareceu na multidão, suas mãos levantadas, pálido como a lua, a expressão de desespero estampada em seu rosto. Ele não era o único. O homem clamava, sua voz ecoando entre as ondas. As pessoas começaram a se agitar, murmurando confusas, e Clara sentiu o coração acelerar ainda mais. O que ele queria dizer? André, que estava a alguns passos de distância, olhou para Clara, seu olhar mais carregado de significados do que nunca. Clara, você precisa se afastar, gritou ele, como se tivesse recebido um golpe certeiro. Aquilo a deixou ainda mais intrigada. O que André sabia que os outros não sabiam? O que estava escondido sob a superfície daquela tragédia? A corrente de vozes aumentava, e o homem continuou. Foram eles. Vocês não entendem? A arte do Lúcio não agradava a todos. Muitas pessoas se viraram, estreitando os olhos em direção ao rapaz. Clara percebeu que ele estava se referindo a algo mais profundo, algum tipo de rivalidade que poderia ter causado essa situação. Segredos estavam flutuando na brisa do mar, como se as ondas quisessem revelá-los. Tem algo errado, Clara, muito errado. André parecia estar à beira de uma revelação. Mas antes que qualquer resposta saísse de seus lábios, do fundo da praia, uma mulher surgiu. Clara reconheceu. Era a esposa de Lúcio, Dona Maria. Seu rosto estava marcado pela dor, mas havia também uma centelha de fogo em seus olhos. Ele sempre soube. Sempre! Ela gritou, as palavras saindo como um disparo. Lúcio estava prestes a desvendar os segredos de quem realmente controlava as artes nesta vila. Ele sabia demais e sua voz falhou, sufocada pela emergência da situação. A multidão a encarava, cada vez mais atenta, e Clara sentiu um frio na espinha. Do que você está falando? Clara perguntou, sem conseguir conter a própria curiosidade. Mas só então, em um movimento rápido e desesperado, André avançou na direção de Dona Maria. Vamos focar no que realmente importa. Precisamos sair daqui agora. Foi nesse momento que algo indescritível aconteceu. O homem que havia gritado revira-se e, em um instante, puxa algo de dentro do casaco. Espere! Ele exclama.
segurando um pequeno caderno desgastado. Era um diário, semelhante ao que Clara encontrara, mas a capa era diferente. Ela poderia jurar que era de Lúcio. Esse foi o diário que ele escreveu nos últimos dias. Ele sabia. E agora? A voz do homem falhou e sua expressão mudou de nervosa para aterrorizada. Ele olhou por cima do ombro, como se esperasse que alguém aparecesse. E Clara, com o coração na garganta, percebeu que a situação estava prestes a explodir. Algo mais estava em jogo ali. Um silêncio lamacento tomou conta do ar. Clara sentiu arrepios percorrendo seu corpo. O homem começou a se afastar, seu olhar lançado de forma frenética ao redor. Eles estão vindo! Não há tempo! Ele gritou antes de correr, desaparecendo entre as sombras das árvores próximas. O que significava isso? O que Lúcio havia descoberto? Era uma trama maior do que ela jamais imaginara. A atmosfera ficou pesada. Cada pessoa estava paralisada pela incerteza. Clara sentiu uma tempestade se formando em seu interior. André estava com um olhar carregado de culpa e temor. E naquele momento, uma explosão estourou na proximidade, fazendo todos se lançarem ao chão. O som ensurdecedor foi seguido por um clarão intenso que iluminou a cena caótica. Clara cobriu a cabeça, o coração acelerado. O pânico tomou conta, pessoas gritando, correndo em todas as direções. A voz dele tinha um tom autoritário, quase familiar. Clara sentiu um nó na garganta. André balançou a cabeça. Você é o irmão de Lúcio, não é? O homem deu um passo, um sorriso cínico aparecendo em seu rosto. Sim, e tenho certeza de que esse acidente em que meu irmão se meteu não foi mera coincidência. Ele estava prestes a me expor. A incredulidade tomou conta de Clara, mas o arrependimento também. A verdade sobre Lúcio começava a se desdobrar diante dela. Você o matou, não é? Clara sussurrou, a voz falhando sob o peso das palavras. O homem deu de ombros, como se aquelas vidas não tivessem importância. Eu apenas garanti que ele não falasse. Em uma vila cheia de traidores, a arte precisa ser controlada. André se colocou à frente de Clara, os olhos frente a frente com o homem. Não vamos deixar que você faça isso. O homem encarou André, um olhar de desprezo atravessando-o. Isso não é uma escolha, garoto. Você precisa entender que as correntes da arte são mais pesadas do que você imagina. Enquanto o confronto esquentava, Clara sentiu que seu mundo inteiro estava se desmoronando. O que mais Lúcio havia escondido? O que mais estava em risco? E de repente, quando tudo parecia estar prestes a explodir em um conflito, um grito surgiu da multidão. Ele é parte deles. Ele sempre foi. O labirinto de mentiras e traições a cercava, e Clara percebeu que a esperança que florescera entre o silêncio fora esmagada pela brutalidade da verdade. Com o coração na mão e o destino da vila em jogo, ela sabia que o caminho à frente estava repleto de incertezas e segredos obscuros. Afinal, quem realmente estava no controle? Clara ainda estava paralisada diante do corpo inerte de Lúcio. O mundo ao seu redor parecia um borrão. A angústia a cercava como um manto pesado, mas a cena abrupta se intensificou quando, de repente, um grito rasgou o ar. Um homem apareceu na multidão, suas mãos levantadas, pálido como a lua, a expressão de desespero estampada em seu rosto. Ele não era o único, ele não era o único. O homem clamava, sua voz ecoando entre as ondas. As pessoas começaram a se agitar, murmurando confusas, e Clara sentiu o coração acelerar ainda mais. O que ele queria dizer? André, que estava a alguns passos de distância, olhou para Clara, seu olhar mais carregado de esses. Gritou ele, como se tivesse recebido um golpe certeiro. Aquilo a deixou ainda mais intrigada. O que André sabia que os outros não sabiam?
o que estava escondido sob a superfície daquela tragédia. A corrente de vozes aumentava, e o homem continuou. Foram eles, vocês não entendem. A arte do Lúcio não agradava a todos. Muitas pessoas se viraram, estreitando os olhos em direção ao rapaz. Clara percebeu que ele estava se referindo a algo mais profundo. Algum tipo de rivalidade que poderia ter causado essa situação. Segredos estavam flutuando na brisa do mar, como se as ondas quisessem revelá-los. Tem algo errado, Clara, muito errado. André parecia estar à beira de uma revelação. Mas antes que qualquer resposta saísse de seus lábios, do fundo da praia, uma mulher surgiu. Clara a reconheceu. Era a esposa de Lúcio, Dona Maria. Seu rosto estava marcado pela dor, mas havia também uma centelha de fogo em seus olhos. Ele sempre soube, sempre, ela gritou, as palavras saindo como um disparo. Lúcio estava prestes a desvendar os segredos de quem realmente controlava as artes nesta vila. Ele sabia demais. Sua voz falhou, sufocada pela emergência da situação. A multidão a encarava, cada vez mais atenta, e Clara sentiu um frio na espinha. Do que você está falando? Clara perguntou, sem conseguir conter a própria curiosidade. Foi nesse momento que algo indescritível aconteceu. O estrondo ressoou. A terra tremia sob os pés deles, seguido por um som súbito de vidro quebrando. Alguém na multidão gritou, e Clara virou-se para ver um homem, um desconhecido, correndo na direção oposta com algo brilhante em mãos. Algo que escorregava de seus dedos, como se fosse perigoso. O que era aquilo? Ele tem o diário de Lúcio, gritou alguém. E Clara, no impulso, correu atrás dele. Ao se aproximar, tudo ao redor parecia estar no lugar errado. O homem tropeçou, caiu e deixou cair o objeto. Era uma gravação, algo tão precioso e frágil quanto a própria vida. Clara pegou a gravação e seus olhos se arregalaram. Era uma mensagem. Lúcio havia gravado suas últimas palavras. Ela começou a ouvir o som animado do velho artista ecoando. Se você estiver ouvindo isso, já deve saber que estou em perigo. Eles não querem que a verdade venha à tona. A arte não é apenas expressão, é poder. E quando alguém ousa expor esse poder, bem, digamos que há consequências. O desespero tomou conta dela novamente. O que estava Lúcio prestes a expor? Quem eram eles? De repente, o homem que a acompanhava, André, a puxou para trás. É perigoso, Clara. Você não sabe quem está por trás disso. Mas a ansiedade tomou conta de Clara. Eu preciso saber. O que Lúcio descobriu? O que você esconde, André? O olhar dele mudou instantaneamente. Um misto de preocupação e algo mais. Eu não queria que você soubesse. Seus olhos mostravam arrependimento. A verdade é que não somos apenas artistas aqui. Somos parte de um ciclo, Clara. Um ciclo que precisa ser protegido. O chão sob seus pés parecia desmoronar, e a multidão cercava o homem, como se ele soubesse mais do que deixava transparecer. O que André realmente queria dizer. E antes que pudesse digerir isso tudo, a estrutura de madeira desmoronou mais uma vez, criando uma cortina de poeira. Ninguém se atrevia a se mover, todos em choque. Quando a poeira assentou, Clara viu outra figura saindo das sombras. Era Luana, aquela que parecia saber mais do que todos, e atrás dela, homens encapuzados, prontos para agir. A arte não deve ser uma ameaça para nós, disse Luana, sua voz firme. Às vezes, as verdades custam vidas. O peso da cena caiu como um soco no estômago. Era a verdade sobre a arte, o poder, Lúcio e André. Tudo aquilo se entrelaçava de uma forma que Clara nunca poderia imaginar. Outra revelação estava prestes a estourar, e ela sentiu o nó se apertar mais forte. Poderia confiar em André?
E o que era aquele ciclo que ele mencionou? Clara tinha mais perguntas do que respostas. O caos ao seu redor se intensificou quando um dos homens encapuzados se aproximou. Vocês não deveriam estar aqui. A vila não é o que parece. Clara divisou sua chance de escapar, mas André a segurou, os olhos fixos no homem. Precisamos nos preparar. O que vem a seguir vai mudar tudo. Clara sentiu um frio na espinha. O perigo era real e a verdade estava cada vez mais distante. O futuro parecia uma sombra ameaçadora, prestes a engoli-los a todos. E enquanto a multidão se dispersava em corre-corre, Clara percebeu que a busca pela verdade agora era uma corrida contra o tempo. O que mais estava escondido? E quem, afinal, eram verdadeiramente os aliados e os inimigos? Clara sentiu o coração disparar enquanto observava o homem encapuzado e Luana se enfrentando. A multidão ao redor parecia um mar de incertezas, mas num instante tudo mudou. Uma explosão rugiu atrás deles, fazendo a terra tremer e os corpos se espalharem como folhas ao vento. Clara virou-se assustada, mas o que viu a paralisou. Uma figura familiar emergiu das chamas e da fumaça. Era Lúcio, mas não o Lúcio que ela conhecia, aquele homem gentil e sábio. Este era um Lúcio diferente. Seus olhos estavam vidrados, como se um fogo interno consumisse. Ele não parecia mais humano, mas sim uma sombra ameaçadora. Como se tivesse voltado do além para buscar vingança. Vocês não aprenderam nada, ele gritou, a voz estrondando como trovão, cada palavra ressaltando a raiva que queimava nele. A verdade é um veneno, e agora todos vocês devem pagar. Clara estava paralisada, o medo a engolindo. O que estava acontecendo? Era um truque? Ela olhou para André, que agora tinha o rosto pálido como um papel. Isso não pode ser real, ele murmurou, a voz tremendo. Mas as palavras de Lúcio estavam cheias de desespero e desgraça. Eu avisei, a arte não deve ser controlada por mãos corruptas. O velho artista caminhava em direção ao grupo, seu olhar cortante cravado em Luana e nos homens encapuzados. E em um movimento rápido, ele os apontou, revelando que parecia ser uma conexão profunda com o que havia acontecido. A multidão estava em choque total, murmúrios enchiam o ar. Mas você morreu! Você não pode estar aqui! Uma voz na multidão gritou, mas a resposta surgiu como uma explosão. Lúcio ergueu as mãos e um brilho ofuscante emanou de seus dedos. Eu não morri. Eu fui silenciado. Clara não sabia o que pensar. O caderno de Lúcio ainda em suas mãos e suas últimas palavras ecoando na sua mente. A verdade estava lá, e agora Lúcio, com uma força quase sobrenatural, estava pronto para revelá-la a todos. Ele parecia possessivo. A força que emanava dele trazia um mar de poder e perigo. Vocês não entendem. A arte é mais do que beleza. É uma arma. E a única maneira de preservá-la é lutando. Movimento, ação e caos. O coração dela batia desenfreadamente enquanto o cenário se desenrolava. Pessoas estavam correndo, mas Clara estava paralisada, observando a cena, uma vidente em um mundo distorcido, e de repente tudo ficou claro para ela. Clara se lembrou de todas as vezes que Lúcio a ajudara, das conversas que tinham sobre a arte e sua importância, e agora ele estava de volta, e isso significava que os erros do passado estavam prestes a ser revelados. Esperem! Clara gritou, segurando o caderno como uma boia. Precisamos ouvir o que ele tem a dizer. Mas a confusão não deu ouvidos. Os homens encapuzados avançaram, cada passo um eco do barulho de seus corações apavorados. Luana estava pálida. E o medo tomou seu rosto, como se ela soubesse que tudo estava prestes a desmoronar. Fuja, todos vocês! Ela gritou, mas em vez de fugir, Clara se aproximou mais.
Por favor, Lúcio, diga-nos a verdade. A súplica ressoou, e por um breve momento tudo parou. O olhar de Lúcio pareceu brilhar, seu rosto cheio de dor e pena. Clara, o que descobri é mais sombrio do que você pode imaginar. Eu exponho a verdade, e ela não é apenas sobre arte. A revelação pairava no ar, um mistério insustentável. Clara se preparou para o que viria a seguir, mas a tensão explodiu antes que as palavras saíssem dos lábios de Lúcio. Então, do nada, André, com uma agilidade inesperada, agarrou Clara e começou a puxá-la para longe, enquanto uma das sombras atrás de Lúcio fez um movimento. Você não pode! Lúcio gritou. Ele é um traidor, não confie nele. O corpo de Clara estremeceu. Um traidor? As últimas peças do quebra-cabeça se uniam em um caldeirão de confusão. O pânico começou a subir, seu coração pulsando de forma descontrolada. E enquanto ela olhava nos olhos de André, percebeu que ele estava escondendo algo, muito mais do que segredo sobre Lúcio. Por que você não me contou? O que mais está escondendo? As palavras saíram como um grito, e antes que uma resposta viesse, uma nova explosão estourou atrás deles, fazendo com que tudo desmoronasse em um caos ensurdecedor. Clara não tinha ideia do que estava realmente acontecendo, mas uma coisa era certa. O mundo que conhecia e as pessoas que amava estavam prestes a ser transformados para sempre. E a verdade que buscava agora era um mistério mais profundo do que ela jamais poderia imaginar. Clara sentiu o coração disparar enquanto observava o homem encapuzado e Luana se enfrentando. A multidão ao redor parecia um mar de incertezas, mas num instante tudo mudou. Uma explosão rugiu atrás deles. Uma figura familiar emergiu das chamas e da fumaça. Era Lúcio, mas não o Lúcio que ela conhecia, aquele homem gentil e sábio. Este era um Lúcio diferente. Seus olhos estavam vidrados, como se um fogo interno o consumisse. Ele não parecia mais humano, mas sim uma sombra ameaçadora, como se tivesse voltado do além para buscar vingança. Vocês não aprenderam nada, ele gritou, a voz estrondando como trovão, cada palavra ressaltando a raiva que queimava nele. A verdade é um veneno, e agora todos vocês devem pagar. Clara estava paralisada, o medo a engolindo. O que estava acontecendo? Era um truque? Ela olhou para André, que agora tinha o rosto pálido como um papel. Isso não pode ser real, ele murmurou, a voz tremendo. Mas as palavras de Lúcio estavam cheias de desespero e desgraça. Eu avisei! A arte não deve ser controlada por mãos corruptas. O velho artista caminhava em direção ao grupo, seu olhar cortante cravado em Luana e nos homens encapuzados. Em um movimento rápido, ele os apontou, revelando que parecia ser uma conexão profunda com o que havia acontecido. A multidão estava em choque total, murmúrios enchiam o ar. Mas você morreu! Você não pode estar aqui! Uma voz na multidão grotou, mas a resposta surgiu como uma explosão. Lúcio ergueu as mãos e um brilho ofuscante emanou de seus dedos. Eu não morri. Eu fui silenciado. Clara não sabia o que pensar, o caderno de Lúcio ainda em suas mãos, e suas últimas palavras ecoando na sua mente. A verdade estava ali, e agora Lúcio, com uma força quase sobrenatural, estava pronto para revelá-la a todos. Ele parecia possessivo. A força que emanava dele trazia um ar de poder e perigo. Vocês não entendem. A arte é mais do que beleza. É uma arma. E a única maneira de preservá-la é lutando. Movimento, ação e caos. O coração dela batia desenfreadamente enquanto o cenário se desenrolava. Pessoas estavam correndo, mas Clara estava paralisada, observando a cena,
uma vidente em um mundo distorcido. E de repente, tudo ficou claro para ela. Clara se lembrou de todas as vezes que Lúcio a ajudara. Esperem! Clara gritou, segurando o caderno como uma boia. Precisamos ouvir o que ele tem a dizer. Mas a confusão não deu ouvidos. Os homens encapuzados avançaram. Cada passo um eco do barulho de seus corações apavorados. Luana estava pálida, e o medo tomou seu rosto, como se ela soubesse que tudo estava prestes a desmoronar. Fuja, todos vocês! Ela gritou, mas em vez de fugir, Clara se aproximou mais. Por favor, Lúcio, diga-nos a verdade. A súplica ressoou, e, por um breve momento, tudo parou. O olhar de Lúcio pareceu brilhar, seu rosto cheio de dor e pena. Clara, o que descobri é mais sombrio do que você pode imaginar. Eu exponho a verdade, e ela não é apenas sobre arte. A revelação pairava no ar, um mistério insustentável. Clara se preparou para o que viria a seguir, mas a tensão explodiu antes que as palavras saíssem dos lábios de Lúcio. Então, do nada, André, com uma agilidade inesperada, agarrou Clara e começou a puxá-la para longe, enquanto uma das sombras atrás de Lúcio fez um movimento. Você não pode! Lúcio gritou. Ele é um traidor. Não confie nele. O corpo de Clara estremeceu. Um traidor? As últimas peças do quebra-cabeça se uniam em um caldeirão de confusão. O pânico começou a subir, seu coração pulsando de forma descontrolada. E enquanto ela olhava nos olhos de André, percebeu que ele estava escondendo algo, muito mais do que segredos sobre Lúcio. Por que você não me contou? O que mais está escondendo? As palavras saíram como um grito, e antes que uma resposta viesse, uma nova explosão estourou atrás deles, fazendo com que tudo desmoronasse em um caos ensurdecedor. Clara não tinha ideia do que estava realmente acontecendo. Uma onda de dor atravessou seu peito quando Lúcio, com o corpo envolto em sombras, avançou. De repente, uma luz intensa iluminou o cenário. Cada rosto virou-se, surpreso. Clara ficou sem palavras quando a luz revelou a figura de Mariana, sua antiga rival. Ela não era apenas uma conhecida da vila. Havia algo mais sombrio ali que ela nunca soubera. E agora, enquanto todos estavam distraídos, Mariana se adiantou. Sou eu que manipulo tudo isso. A voz dela era firme, carregada de poder e vingança. Vocês acham que tudo gira em torno da arte? É sobre controle. O verdadeiro poder está em saber como movê-las como peças em um tabuleiro. E Lúcio estava prestes a virar esse tabuleiro. O impacto foi como um soco no estômago. As peças pareciam se encaixar de uma maneira horrenda. Era Mariana quem sempre esteve nos bastidores, quem sempre havia agido com um propósito. E Lúcio era um dos seus alvos. Quando a verdade vestiu a forma de traição, Clara sentiu seu mundo desmoronar ainda mais. O que isso significava? Os gritos da multidão aumentaram, uma tempestade de desespero e confusão. A luz de Mariana começou a consumir Lúcio, e Clara não sabia se deveria correr ou permanecer. Era um jogo de sombras, e o que ela pensava que compreendia agora estava longe de ser claro. O que significava essa nova revelação? E enquanto o caos reinava e as verdades ocultas se desdobravam, Clara percebeu que a luta estava apenas começando. Clara estava em choque. A atmosfera estava pesada com a revelação, cada rosto ao seu redor expressando confusão e medo. O que Lúcio acabara de dizer percorria sua mente como um eco, cada palavra pesando como uma âncora. Ele não estava apenas de volta, ele estava furioso, e a verdade se desdobrava como um terremoto que abalava a vila. Lúcio olhou para Clara, um olhar intenso queimando sua alma. Você, Clara, você pode ser a chave. A arte não pode e não deve ser uma arma contra nós. Ele gesticulou, seus dedos trêmulos acentuando o desespero. A cada palavra,
a tensão aumentava e as pessoas trocavam olhares nervosos, sussurrando, buscando respostas. Mariana ria, uma risada sombria. Você acha que pode nos parar, Lúcio? A verdade não é um presente. Ela é uma maldição. E você vai aprender isso da pior maneira. O clima ficou elétrico. Clara sentiu um nó na garganta. Aquela não era apenas uma disputa de arte, mas uma guerra por poder e controle. Você está errada, Mariana. Lúcio gritou, sua voz explodindo, como um trovão cortando a tempestade. A arte é livre. E aqueles que tentam silenciá-la só vão gerar mais dor e sofrimento. E, com um gesto dramático, ele ergueu as mãos, o brilho intensificando ao seu redor. A multidão recuou, tomadas pelo medo, enquanto Clara sentia que precisaria agir. Lúcio! Por favor, como podemos te ajudar? O que você precisa que façamos? Sua voz estava trêmula, mas a determinação flamejava dentro dela. Junte as vozes! Lute pela liberdade da arte! A democracia dessa vila precisa ser restaurada. Sobre a dor e o sofrimento, a beleza prevalecerá. Lúcio fez a declaração, mas Clara percebeu que as sombras estavam se aglomerando, como predadores ao redor da presa. Antes que algo mais pudesse acontecer, os homens da Mariana começaram a se mover, seus olhares implacáveis focando em Lúcio. André, por instinto, avançou em direção a Clara, puxando-a para trás. É perigoso, precisamos sair. Mas Clara, com os diamantes da decisão ardendo em seus olhos, não estava disposta a desistir. Não, esse é o momento. Se nós não lutarmos, o que será de nossa arte? O que será da verdade? Basta! Gritou Mariana, e o caos começou a se desenrolar. Um grito ecoou por entre os presentes, quando Lúcio, com um movimento súbito, desatou a corrente que o prendia à terra. A luz que emanava dele iluminou os rostos e um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Então, num ato de coragem, Clara levantou o caderno que Lúcio lhe deixara. Se o que Lúcio diz é verdade, então precisamos ousar. Precisamos quebrar as correntes. Ela virou-se para a multidão. Se você acredita que a arte deve ser livre, diga. Se acredita que devemos lutar por nossas vidas, diga. O murmúrio começou a crescer, cada vez mais intenso, até que uma onda fervorosa tomou conta, e as pessoas começaram a gritar a plenos pulmões. Aquele clamor se sentia como uma onda, um sinal de que a mudança era possível. E no meio daquela tempestade, Lúcio sorriu. Ele estava sendo ouvido. Sua mensagem ecoava nas vozes de todos ao seu redor. Enquanto os homens encapuzados hesitavam, Clara se lançou para frente, seu coração pulsando com esperança. Precisamos lutar juntos. Ninguém controlará nossa arte. A multidão se aglomerou em torno de Clara e Lúcio, como um farol em meio à escuridão. Então a luz começou a brilhar, e em meio ao caos, uma nova era parecia nascer. E nesse cenário vibrante, Clara sentiu quando aquela angústia e medo se dissiparam. O silêncio que buscara antes, agora fazia parte de um grito poderoso e vibrante. E quando tudo parecia se acalmar, Lúcio se virou para ela, seus olhos cheios de amor e tristezas. Esta luta não termina aqui, Clara. A verdade nunca é fácil. Lute por ela, sempre. Os ecos da batalha caíam sobre eles enquanto a luz se acentuava. E o futuro, agora iluminado por aqueles que verdadeiramente acreditavam na arte, girava como uma nova esperança. Agora você precisa se inscrever imediatamente no canal, porque essa jornada não termina aqui. Você foi parte de um momento histórico e muitas histórias emocionantes estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que isso alcance mais pessoas.
Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final.